Nós chegamos então a um momento muito importante no nosso simpósio e quando nós pensamos nesse evento, nós estamos pensando qual é o problema da regularização fundiária. Percebam que ao longo dos 3 dias, os anseios sempre convergem para o mesmo ponto. Porque a regularização fundiária não avança na velocidade que desejamos, ou melhor, na velocidade que precisamos. E essa pergunta me soa, repercute sempre em mim. Por que não conseguimos acelerar a velocidade que nós precisamos? Então eu desenvolvi uma apresentação para nós pensarmos qual é, então, o problema. O tema é o ciclo de vida das organizações e gestão territorial como políticas públicas. Veja que pelo tema nós temos 2 palestras, mas eu prometo a vocês que serei breve. Mas vocês vão entender ao longo da nossa conversa por que, então, nós temos essa dificuldade. Bom, está aí um pouco do meu currículo, já foi falado. E o meu contato também, caso alguém queira entrar em contato. Só um minutinho que a lâmina não está passando. Vamos novamente. Agora pulou. Tá bem. Então, um pouco antes, eu estou doutorando na Universidade Noroeste do Rio Grande do Sul, Unijuí, e lá em nosso curso, nós temos... O curso é de desenvolvimento regional e nós temos 2 linhas de pesquisa. Uma de políticas públicas e gestão do território. E outra linha de pesquisa que é gestão de organizações e dinâmicas de mercado. Eu deixei anotado ali para que vocês se orientem. Nós vamos falar sobre gestão do território e nós vamos falar sobre gestão das organizações. Eu vou começar pelas organizações primeiro. Um pouquinho antes, só para apresentar, a Unijuí realiza todos os anos 2 grandes eventos, que é o Salão do Conhecimento e o Simpósio Latino-Americano de Desenvolvimento Regional. Então, para quem gosta de aprender mais e se dedicar mais a entender o que é o desenvolvimento, esse aqui é um bom material. Agradecer ao CRT-01, também agradecer ao CFT, conselho a qual eu estou nessa gestão enquanto conselheiro suplente na Regional 04, e agradecer a CAPES, pois eu sou bolsista CAPES, pela qual a gente desenvolve as nossas pesquisas. Muito bem. Esse evento faz parte de uma série de eventos que tem ocorrido no Brasil. E todas as vezes que eu participo desses eventos, eu tenho me preocupado com que você que está assistindo a essas apresentações vá se constituindo nesse conhecimento que é da regularização fundiária. O que é a regularização fundiária? Tem um grande problema. A nossa língua portuguesa, ela é polissêmica. Ela tem vários sentidos da mesma palavra. Quando eu digo manga, pode ser a manga fruta, ou pode ser a manga da camisa, ou pode ser a manga de eixo. E ontem à noite, ontem na hora do almoço, alguém me disse, não, mas tem a manga que é um campo de cultivo. Quando eu digo regularização fundiária, o que vem à sua cabeça? O que vem à cabeça das instituições? Regularização fundiária é uma palavra polissêmica. Então, eu tenho desenvolvido as palestras de tal forma que vá construindo isso. E eu fiz alguns recortes e disponibilizei isso num canal. Isso não é uma autopromoção, não, em absoluto. É apenas para que, caso você queira aprofundar no tema, tempo que não temos aqui, essas palestras estão disponíveis na internet. Tá bem?
Mas antes de nós adentrarmos a esse assunto, a gente precisa, então, evocar um filósofo antigo, e ele dizia isso: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Então eu preciso que vocês permitam que a gente faça um diálogo sobre o que é regularização fundiária, o que é as organizações, porque senão a gente não avança. Acho que travou novamente. Muito bem. Essa primeira parte da palestra está fundamentada nesse livro, tá? Que é o ciclo de vida das organizações. Então, essa é a referência acadêmica que eu vou apresentar aos senhores. Então, isso não são vozes da minha cabeça. Isso é uma pesquisa que já foi desenvolvida, está consagrada no meio acadêmico. Como e por que as empresas crescem e morrem e o que fazer a respeito. Mas vamos lá. Então, o autor diz o seguinte, que a primeira coisa em uma organização é que ela nasce através do namoro. Existe uma paixão, vamos fazer algo assim, vamos começar, é uma ideia, e essa organização nasce através do namoro, da paixão. E qual é o problema de quando a organização está em fase de namoro? Ela pode ser traída. Então, o problema da organização, no nascimento, nascedouro dela, é que pode haver uma traição, que ele chama de caso. Então, aquele que idealiza, ou aqueles que idealizam a organização, se apaixonam pelo tema, mas talvez são traídos por se apaixonarem por outro tema. Então, o que mata uma organização, no início dela, a traição, a se apaixonar por um outro tema. Então, muitas vezes, vou fazer um comparativo, você se apaixona pela regularização fundiária, e no meio do caminho você se apaixona pela regularização ambiental. E são temas correlatos, mas são temas distintos. E isso ocorre no início de uma organização. Isso, passa para mim que parece que o passador aqui ele está bateria fraca. A organização, no segundo nível, quando ela passa do namoro, ela entra na infância. E a infância é uma época que todos nós conhecemos. É uma época frágil. O fundador aqui não é uma pessoa, o fundador pode ser um grupo de pessoas que tem a ideia de promover o crescimento dessa organização. E qual é o problema nesta fase? A mortalidade infantil. Então, a organização pode nascer, pode começar a crescer, mas ela morre antes, porque algo provoca essa mortalidade. Alto risco de incertezas, longas horas de trabalho, falta de processos formais, tudo gira em torno do fundador. Nós não vimos isso aqui ao longo desses dias? Por favor. Nós não vimos isso ao longo desses dias? As organizações falando sobre processos e procedimentos. Renato Góes aqui foi incisivo, assertivo, né, sobre pular fases do processo da REURB, ou sequer nem utilizar. Então, além da traição, que é o caso, ainda pode haver a mortalidade infantil. Dr. Renato, isso pode matar a organização da regularização fundiária. A gente está preocupado com isso. Né? Próximo slide, por favor. A próxima fase é o toca-toca. Em inglês é go-go, vai, vai. Vai, faz. Vamos. E qual que é o problema do vamos? É que aí você tem um atropelo do processo. Você deixa de fazer certas coisas. E qual é o problema? É a cilada do fundador. Quem sabe fazer?
quem teve a ideia inicial. Então, o fundador cai nesse problema de matar a própria instituição que fundou, assassinar a própria instituição, porque ele concentra tudo nele, ele traz tudo para ele, e isso não permite que a instituição, que a organização se desenvolva e faça o papel a qual ela foi idealizada. A cilada do fundador ocorre quando essa centralização excessiva começa a sufocar o crescimento e o desenvolvimento da organização. Os colaboradores, mesmo os talentosos, sentem-se limitados e desmotivados por não terem autonomia. Próxima fase. Próximo slide, por favor. A adolescência. A adolescência agora é uma situação que todos nós conhecemos. Todos nós aqui fomos adolescentes. Mesmo eu e Célito, lá no século passado, fomos adolescentes. Né, Célito? Na adolescência, qual é o problema? É talvez o divórcio, o envelhecimento precoce e o empreendedor não realizado. Sabe aquele adolescente frustrado? Aquele que não sabe o que fazer, ele quer fazer, mas ele não consegue realizar a vida, ele não consegue alcançar o desejo dele? Então, ou ele se torna um velho, antes da hora, porque ele desiste dos seus sonhos, ou ele fica frustrado. E aí o que acontece? Existe até o casamento, pulou lá o caso, veio, casou, tal, não sei o quê, mas ele se divorcia da ideia. Ele fala, não quero mais isso. Eu vou fazer outra coisa da minha vida. Assim como eu já falei para mim, eu não vou mais fazer regulação fundiária urbana. Eu desisto. Eu entrego os pontos. Eu vou deixar para outro, porque eu não aguento mais. Porque certas coisas, meus amigos, estão na cara. Estão na cara. Essas manchas são provenientes do desgaste emocional de processos de regularização fundiária. Eu tive 3 surtos psicóticos de nervoso por não conseguir executar o meu trabalho, não realizar o meu trabalho, não conseguir atender a promessa que eu fiz ao meu contratante. Ele me contratou para que eu realizasse o trabalho e entregasse o resultado do trabalho. Esse resultado não veio, mas a palavra foi minha. Eu me comprometi com ele quando eu apertei a mão dele e disse, não, vai dar certo. Mas por quê? Porque na época eu estava na fase da adolescência. Então, conflitos com C maiúsculo. Metas da instituição e metas individuais. Divórcio. Ocorre um envelhecimento precoce. Uma aristocracia assume. O fundador é expulso. Outra pessoa assume. Não sei se os meus amigos sabem o que é aristocracia. A aristocracia é o poder dos mais aptos, o poder o governo dos especialistas. E aí então chegam os especialistas, mas quem fundou a ideia é expulso desse processo. Isso pode ter acontecido com meu amigo. Próximo slide, por favor. Então, a instituição chega agora na plenitude inicial. O ponto de madureza, a juventude. Aquela etapa um pouquinho antes da fase adulta ou o início da fase adulta. E nesse momento, os desafios é manter o equilíbrio dinâmico, evitar a complacência e continuar a inovar para permanecer relevante. Nesse ponto, a instituição carrega todos os problemas das etapas anteriores. Pode sofrer divórcio, pode ter um caso, pode ter mortalidade infantil, mas ela busca esse equilíbrio. Então, esse é o ponto ideal de uma organização. E leia-se, quando eu estou falando organização, eu não estou falando um departamento de Estado. A REURB é uma ideia. A REURB é uma teoria jurídica social. Ela é essa organização. Ela não é o ator. Ator são as instituições que executam a REURB. Mas a REURB não é da SECT, da SUFRAMA ou do CFT, ela não é de uma organização, de uma instituição. Ela é a organização.
Aliás, Renato Góes levanta isso muito bem, é importante nós lembrarmos que nós vivemos num império. Há um imperador no Brasil, que é o império da lei. Nosso sistema democrático, nosso sistema é de direito. Então, quem manda no Brasil é a lei. E já fazendo um adendo aqui, como ele falou, eu não concordo com a lei da regularização fundiária, paciência. Nós vivemos numa democracia, faça a composição da maioria, vai lá, derruba, cancela, melhora, piora, faça essa alteração legislativa. Mas dizer assim, existe uma lei que eu não gosto dela, por isso eu não vou cumprir. Não, nós vivemos no império da lei, ela manda, em absoluto. Então, os desafios é manter o equilíbrio. A organização está no seu ponto mais saudável e competitivo. Adianto, a regularização fundiária não chegou nesse ponto ainda. Vamos adiante. Próximo slide. Agora, daqui para frente, é só daqui para trás. É meio tupi-guarani isso, né? Então, quando chega na estabilidade, não é o ponto mais alto, mas é o ponto que pode cair ou voltar. No ponto da estabilidade, a organização, ela precisa reconhecer os sinais de envelhecimento e retornar ao espírito de empreendedor e a capacidade de adaptação, porque se não fizer isso, próximo slide, por favor, ela começa a escorregar. E ela entra numa aristocracia. Como eu já disse, a aristocracia é o governo dos melhores. Porém, este governo dos melhores, ele começa a compor dentro da organização um processo de envelhecimento e morte. E ele vai levar a organização ou a instituição ao seu envelhecimento e falecimento. Veja, quem diz isso é o autor do livro, não é vozes da minha cabeça. Próximo slide, por favor. Então, acelerando, eu não vou detalhar, porque isso aqui, meus amigos, isso é uma aula de doutoramento que dura 4 horas. Esse tema aqui. Então, eu não vou ficar, subindo a cabeça de vocês tantas informações que não são necessárias. Vamos à praticidade. A aristocracia passa para a burocracia incipiente, a burocracia para a morte. E eu acrescentei em vermelho ali, mas esse é um acréscimo meu, de que nasce uma oligarquia burocrática. E o meu filho revisou esse material, meu filho é estudante de filosofia, ele disse, pai, o termo está errado. Não existe oligarquia burocrática. Você vai apresentar isso e está errado. Mas vou apresentar mesmo assim, mesmo errado. Eu estou cunhando, ou estou formando um novo conceito. Um grupo se apropria da ideia, e só ele pode fazer, e só ele pode realizar, e ninguém mais sabe. Ele é a aristocracia que desceu ao nível, porque a oligarquia não é acima da aristocracia, é menor. Desceu ao nível de oligarquia. E ele faz a cooptação, ao aprisionamento da organização, esse grupo. E esse grupo leva, consequentemente, à morte. Porém, esse livro é destinado ao mercado, tá? Que não é ao Estado. E o mercado, quando a organização chega nesse ponto, o mercado assassina a organização, ela morre. Ela deixa de existir. Mas, se você trazer isso para o Estado não permite que a organização faleça e desapareça. O Estado sustenta a organização em estado de vida, mas ela está em estado de morte. E aí, o que nós percebemos? Eu vou fazer uma analogia aqui que me veio à mente. Ela se torna um zumbi. É um morto-vivo. Ela nem vive, ela nem não vive, e aí ela começa a repetir algumas coisas, né? O zumbi está sempre atrás de cérebro, né? Cérebro, cérebro. E essa organização começa assim, recurso, recurso, recurso. E é sempre a mesma
a mesma fala. Ah, não temos recursos, não tem papel, não tem impressora, não tem carro, não tem isso, não tem computador, não tem internet. Não... Mas faz aquilo com o que você tem. O que você tem? Você chega na organização, não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Mas essa oligarquia burocrática, não, porque tem que protocolar lá no balcão. O amigo falou agora, o engenheiro agrônomo falou aqui, né, sobre a questão burocrática, fez essa explanação. Não, porque a certidão venceu. Mas eu protocolei há 60 dias. Quando eu protocolei, a certidão estava em vigência. Mas dentro dos 60 dias ela venceu, você precisa trazer outra. Mas estava com você a certidão, não é o problema, nós vamos lá tirar outra certidão, não tem problema. Tá bem? Mas a certidão era válida quando você protocolou. Não, mas venceu dentro do protocolo. Eu não estou inventando, isso acontece comigo, todos os dias. Eu contava ontem para o Renato que eu perdi R$ 8.500, porque venceu o protocolo e cadeia dominial, venceu, e eu tive que tirar toda a cadeia dominial. Eu não vou falar para o meu cliente, eu não vou dizer ao meu cliente, olha, você tem que pagar novamente, porque dentro do prazo do protocolo as certidões venceram. É interessantíssimo isso. Próximo slide, por favor. Então, esse é o ciclo de vida das organizações. Agora nós vamos passar a outro tema, gestão como políticas públicas. Porém, a pergunta é, o que é política pública? Tem que estar na ponta da língua. Só que quando eu digo políticas públicas, tem um problema. Primeiro, que nossa polissemia nos atrapalha, nossa língua nos atrapalha. Em inglês, existem 3 palavras em inglês para destinar política, que é a política institucional, essa que nós acabamos de presenciar aqui, o doutor Igor estava aqui, é a política institucional. Existe a política partidária, que é aquela que a gente vê no dia a dia, que a gente chama também de política do varejo. E aí existe a política da ação estatal. Então, eu disse isso numa entrevista que participei com o coronel e com o comandante Dan, de que a gente reconhece muito bem as políticas públicas de segurança, de saúde, de educação. Alguém sabe dizer quais são as políticas públicas de gestão territorial? Entendeu? Você sabe, inclusive agradecer à força policial que está aqui fazendo a nossa proteção, né? Você olha para ele e você fala, ó, a política pública de gestão de segurança pública está ali, estou vendo. Mas qual é a política pública de gestão territorial? Então, por quê? Porque nós temos o problema de entender o que é política, a gente arrasta muitas vezes lá para a política partidária, e não é. E também há outro problema, segundo problema, o que é território, que eu falo já. Então, o que é gestão? Isso está tudo bem, todo mundo sabe, é administrar, organizar, dirigir e controlar recursos. Mas o que é território? Quando eu digo território, você entende o que eu estou falando? Território é do latim terminus, que significa término, limite, termo. Há um limite. Evandro, existe um limite no palco. Se você passar desse limite, você cai. Isso aqui seria o limite, ou, em latim, terminus, território, limite. Próximo slide, por favor. Porém, naquele livro, Dicionário da Geografia, diz o seguinte, na academia, Coutinho, na academia mundial, existem 9 definições de território. Então, aí nós temos um problema semântico, polissêmico, acadêmico. Estou complicando, mas já vou começar a descomplicar. Quando o mundo fala território, quando eu digo território na China, significa uma coisa, nos Estados Unidos outra, no Brasil outra. E dentro do Brasil, em cada região, quando eu digo território, significa outra. Nós percebemos isso aqui. Aconteceu com o meu amigo Sellington ontem. Ele começou a entrar em um questionamento com o palestrante que estava aqui, e eu disse ao ouvido dele, você está falando uma coisa, ele está entendendo outra. Aí depois nós conversamos aos corredores, e sim,
O Sellington falava uma coisa e ele entendia outra. Regularização fundiária tem polissemia. As pessoas entendem coisas diferentes. Então eu não vou ler, está aqui disponível, o material vai ficar disponível para vocês consultarem depois, né? Então vocês leiam com calma depois as definições de território. Mas o que nós trabalhamos em regularização fundiária é esta daqui, a 9ª. Ó. Um espaço de métrica topográfica, o espaço organizado. É com isso que eu trabalho, esta dimensão. Tá bem? Só para dizer para vocês, encerro aqui essa parte tão chata que é acadêmica, porque aqui se inicia a minha tese de doutoramento. É essa a minha inquietude, e eu vou desenvolvê-la em 2 anos ou 3 anos, ela deve estar publicada. Então, o que é gestão territorial? Essa é a pergunta. A gente tem que entender isso primeiro, para saber que política pública é essa. Tá bem? Próximo slide. O espaço em construção, administrar o quê? O que nós estamos administrando? Se não sabemos muito bem sobre o que estamos falando, nós vamos administrar o quê? Aos administradores públicos, né? Próximo slide. O IBGE, o Instituto de Geografia e Estatística do Brasil, diz que o Brasil tem, vou começar do maior para o menor, 8.515.767 km². Porém, já foi 8.015.000. Porém, já foi 8.540.000. Porém, já foi 8.510.000. O instituto que cuida da medição do Brasil não consegue definir qual é o tamanho do Brasil. Qual é o tamanho do Brasil? Mas, graças ao estudo e trabalho e dedicação, próximo slide. Agora nós sabemos. O Brasil, agora, publicado em abril, agora no final do mês, agora, tá? Tem 8.509.379,576 km². Esse é o tamanho do Brasil agora. Mas pode mudar. Mas não vou entrar nessa celeuma. O que interessa chamarmos a atenção é que o Brasil não sabe o seu tamanho. E aí eu tenho as partes. Como eu vou pegar essas partes, somar, ela tem que dar o todo. Ou eu tenho que pegar o todo, dividir e tem que dar as partes. Lembra que nós trabalhamos com espaço organizado, espaço delimitado, espaço topográfico? Então eu tenho que 1 mais 1 mais 1 mais 1 tem que dar 10. Né? O cálculo da área territorial, isso aqui está lá no relatório do IBGE, tá? O cálculo da área territorial do Brasil em 2024 resultou, naquela área, indicando um ajuste negativo de 1.038.000 km². O que tamanho que é isso, Evandro? Próximo slide, por favor. Ora, é proposital. É 2,4 vezes ou 2,5 vezes São José do Rio Preto. É 1,7 vezes, ou 1,5 vezes, um pouco mais, o município de Tapejara. Ou metade do município de Iranduba, que é o menor município do Amazonas. O erro de cálculo, doutora Arimateia, oficial de registro, o erro da variação da área deu só 2 municípios. Então, ainda existem medidas... aonde existem medidas, existe erro. Por favor, coloquem isso em vossas mentes. Onde existe medida, existe erro. Evandro, mas a tolerância é 0. Não é 0. Já vamos falar sobre isso. A teoria dos erros e a propagação e controle dos erros trabalha sobre isso. As engenharias tendem a 99% de exatidão. Porém, aquele 1% é vagabundo. A gente trabalha no controle daquele 1%. 99% nós temos certeza, mas aquele 1% nos trai. É o nível de incerteza. Nós trabalhamos com nível de certeza e nível de incerteza. A ausência de uma cultura cartográfica, diz Balestrin Nunes,
é que é o problema do Brasil. Aqui eu vou fazer um desabafo. Vocês sabem a coisa mais cara, o serviço mais caro que tem a se contratar nesse nosso país? O profissional mais caro para contratar no Brasil é o agrimensor. É o mais caro. Para fazer a locação desse prédio, para a construção desse prédio, que deve ter custado, sei lá, vou chutar aí uns 20 milhões de reais, o agrimensor fala, olha, eu vou lá, faço a locação da obra por R$1.000. Eita, R$1.000? Não é muito dinheiro, não? Não faz por 500? Aí o agrimensor pensa, eu vou passar por ali, faço aquele ali, depois mais tarde faço outro e tal, não sei o quê. Tá, eu faço por 500. Então eu vou te pagar em 4 vezes. O trabalho mais caro que nós temos no Brasil e o profissional mais caro que nós temos no Brasil é o agrimensor. Por quê? Porque nós temos uma ausência de cultura cartográfica. Nós não damos valor no trabalho do agrimensor. Agora, o pedreiro vem, faz a locação da obra, aí ele erra uma sapata dessa, como eu já fui consultor de um edifício lá em Campo Mourão, erraram a locação da sapata, porque foi o pedreiro que fez a locação, e perderam 19 caminhões de concreto. O buraco ficou dentro da rua. Quer dizer, a fundação ficou dentro da calçada. Isso foi barato, né? Isso não foi caro. Próximo slide, por favor. Então, esse é o grande espanto. Notícia. Como o Brasil virou destaque mundial em irregularidades imobiliárias? Gente, como foi que isso aconteceu? Nós dormimos, estava tudo bem, e no outro dia veio uns camaradas, uns advogados, e falando, está tudo errado, está irregular, E outra, começaram a dizer, olha, é 50%, viu? E é assim que eu conheço o Renato Góes, porque eu estou falando isso, ele adentra ao auditório. E ele fala, peraí. E aí ele me chamou para almoçar. Eu acho que também foi para outra coisa também, né? Foi para lavar uma... E aí, eu pedi autorização a ele, porque eu sou um pesquisador. Então, a gente não fala sobre coisas que a gente imagina, a gente fala sobre coisas que já foram pesquisadas e desenvolvidas. Tá? E eu tenho que citar os dados, eu tenho que citar a fonte. E eu não tenho a fonte. Então, a conversa era que 50% era isso, é tal, não sei o quê, é 60 milhões, aqui também tem uma outra matéria que fala que é 40 milhões, o IBGE fala que é 90 milhões, mas nós temos ali um outro dado que fala que é 54 milhões. É uma dança de números, mas cadê os dados? Cadê a pesquisa? Essa é a minha indagação. E Renato me diz, não há pesquisa. Não há pesquisa. Ninguém tem os dados. Eu falei, então agora eu vou citar a fonte. Tá? Próximo slide. Aqui o Migalhas, né, o mundo jurídico conhece, dizendo que há 40 milhões, mas agora há pouco era 50 milhões. Agora aqui o Migalhas diz que é 40 milhões. Mas ali existe uma fonte de matéria. Aqui no Brasil tem umzinho, é uma referência. Falei, opa, tem referência, deixa eu buscar a referência. Passa aí para mim, fazendo favor. Eu fui à referência. A referência é uma notícia no Colégio Notarial do Brasil. Aí o Colégio Notarial do Brasil não tem fonte. Uma reportagem citando a outra, e não vai a lugar nenhum. Então eu pergunto aos senhores, à nossa população, às instituições, quanto da cidade de Manaus é irregular? Quanto? É 10%? É 20%? Não é nada? Está tudo certo? Está tudo ok? E para isso, a minha dissertação de mestrado vai nesse enfoque, tá? De fazer o estudo para poder identificar quanto é. E eu fiz esse estudo no município de Belo Oriente. Tá? Eu, com os meus recursos, eu fiz o estudo. E eu cheguei a 75%. De um município que já está desenvolvendo planos de regularização fundiária desde 2009. Poxa, mas desde 2009 até agora não conseguiu ultrapassar pelo menos 50%? Não, fizeram lá 5%, 2% da área. Ínfima a ação. Próximo slide, por favor. Pode apertar.
Isso. Então, onde que está o problema? Onde que tudo começa? Como é que aconteceu? Aconteceu foi assim, nós tivemos ao longo da formação do nosso Estado brasileiro 7 constituições. E essas constituições, cada uma delas tinha o seu regramento quanto ao ordenamento territorial. Mas aí tem um problema histórico, que a gente tem que arrastar a história com a gente. Tá? O que é que eles pensavam território lá em 1889? Ou em 1824, quando foi a primeira Constituição? O que eles pensavam ser território? Em 1850, quando nasce a nossa primeira lei de terras, porque até 1850, terra não era patrimônio. Escravo era, cavalo era, burro era, joias eram, mas terra não tinha valor algum, zero valor. Aliás, leiam o livro O Cativeiro da Terra, do sociólogo Martins, que é do Nordeste do Brasil, né? Ou o livro que é tão citado, né? Memórias de um Colono no Brasil. Esses 2 livros são fantásticos para contar como que tudo começou. E dentro desses 78 anos, nós éramos Estados Unidos do Brasil. Precisamos entender isso também. Sendo Estados Unidos do Brasil, o governador, ele não era governador, tanto é que foi chamado por muito tempo de presidente da província, presidente do Estado. Ele era presidente naquele território. E sendo presidente, ele era autoridade máxima. Então ele podia titular terras. O que foi que esses governadores fizeram? Titularam terras. Mas em 1988, com a 7ª Constituição e a redemocratização do Brasil, o judiciário disse, ó o dedinho, ó, não pode. Não pode. Você não tinha essa autorização. Mas a Constituição me garantia, a outra Constituição, mas ela foi revogada por essa nova Constituição. Então é matéria inconstitucional. Então o título dado lá no passado, eu vou usar uma palavra jurídica aqui que nem eu mesmo entendo o significado, ele é insubsistente. Ele não tem valor jurídico. Você tem o documento na mão, seu avô recebeu, mas ele não tem valor jurídico. Muitos desses títulos emitidos nem são registráveis. Você chega ao ofício de registro de imóveis, ele não recepciona. Não, esse título cadenciou, perdeu o valor jurídico. E teve um outro problema no meio do caminho. O Brasil se urbanizou. Antigamente nós éramos 20% vivendo em cidades e 80% vivendo no campo. E hoje nós somos 80% vivendo em cidade e 20% vivendo no campo. Houve uma troca, uma migração de pessoas para a cidade. E junto com isso, um crescimento populacional. Nós saímos lá de 50 milhões em ação, né? Assim era o hino de uma Copa, né? Somos 50 milhões em ação, para 200 milhões de habitantes nesse país. E vivendo em cidades. Eu penso e defendo que a primeira ciência que alguém aprende na vida é geografia. Por quê? Porque você começa a delimitar o seu espaço. Primeiro o quarto do bebê, depois a casa da vovó. E aí, quando a mãe pega e fala assim, não, vou levar você na casa da vovó. Mentira, vai aplicar vacina, né? Aí a mãe vai para o lado contrário. Aí a criança fala, mas a casa da vovó é para lá. Então, orientação espacial a gente aprende desde criança. Limite a gente aprende desde criança. E mesmo assim, a urbanização do Brasil, o crescimento populacional não foi acompanhado pelo Estado brasileiro. Aí a palavra que eu acho que nós tínhamos que extirpar da nossa língua brasileira. Ocupação. É uma área ocupada. Ocupada já tem a má conotação, como se fosse bando de criminosos. Tá, mas ele vai viver onde? E aqui eu confesso por que eu estudo gestão territorial. Tá? Isso me incomodou. Em 1984, nós mudamos para Rolim de Moura, Rondônia. E o meu pai foi ao município e pediu, o município estava designando lotes, você designou um lote para ele. Ele foi lá,
né, junto com, sei lá quem, à época, assim, engenheiro ou só um profissional, delimitou o espaço, tal, não sei o quê, recebeu um documento de autorização e começou a construir uma casinha de madeira, com restos de madeira das madeireiras. Quando estava quase pronto, alguém chegou lá e falou assim, ó, sai, que é área de ocupação. Mas quem colocou a gente lá foi o município. Não, é área de ocupação, vocês têm que ir para outro lugar. Meu pai desmonta tudo, tal, não sei o quê, já tinha trabalhado 2 ou 3 meses nisso, vai para outro lugar. Pois aconteceu a mesma coisa. Aí, depois disso, meu pai e a minha mãe decidiram comprar um lote de uma loteadora. E aí tiveram a segurança de construir num lugar. Isso marcou a minha infância. E eu fiquei incomodado, por que nós tivemos que mudar 2 vezes? Isso ficou ressoando na minha mente. E quando eu cresci e estudei e tal, eu falei, mas peraí, o meu problema, pessoal, é o problema do Brasil inteiro. Deixa eu entender esse fenômeno. Né? Próximo slide, por favor. Mais um. Então, existe um problema de comunicação. Existe o emissor, em teoria da comunicação, o emissor e o receptor. Eu estou falando aqui, você está ouvindo aí. Eu sou o emissor, você é o receptor. E existe o meio pela qual essa comunicação vai ou não vai. Esse é o meio de comunicação. O microfone é o meio. Mas se houver ruído na comunicação, você não me escuta. Eu falo, se tiver ruído na comunicação, você não me escuta. Aí tem um outro problema, que é o código. Eu falo uma coisa, eu digo da forma correta, o meio não tem ruído, o problema é que você entende outra. Próximo. Então, o camarada aqui diz, olha, você vai ser promovido, mas o ruído no meio de transmissão da mensagem, ele lê, meu Deus, você é demitido. Já brincaram de telefone sem fio, né? Você começa aqui com pão francês, sai lá, pão holandês lá no final. Lá. Próximo slide. E aí nós temos um outro problema, o conflito de gerações. Tá? Existe o mais antigo e existe o mais novo. Ambos aqui estão lendo uma notícia. Só que um por um meio de comunicação arcaico, que ninguém usa mais, que é o jornal. E o outro num tablet. Mas a comunicação é efetiva aqui. O meio não altera a comunicação. Porém, ambos estão pensando de forma diferente, devido à idade de cada um deles. Próximo slide. E aí eu pergunto, quem tem razão? Se a regularização fundiária é um jogo, um tabuleiro, juntando as partes, o mais antigo sabe o que é um jogo de xadrez, vai ganhar o jogo, ou o menino mais novo vai ganhar o jogo? O que tem mais experiência? Ou o que tem mais capacidade de absorção? Você escolhe, porque isso não é uma regra. Isso pode acontecer ou pode não acontecer. Como em todos os jogos isso ocorre, né? Próximo slide. E aqui a gente vai entrando numa parte que eu quero chamar a atenção a vocês, que nos machuca a todos nós, de ambos os lados, tá? Tanto quem é servidor público como quem é cidadão, que é a comunicação violenta. Nós temos que aprender a conversar. E esse aqui é o grande enfoque desse seminário, a comunicação. Nós percebemos, eu, Arimateia, Cellington, Renato, os nossos diretores do conselho, de que Juliano, Keidmar, que a regularização fundiária muitas vezes não anda por causa de um problema de comunicação violenta, de um lado e de outro. Por quê? Porque no Brasil nós temos um decreto que diz que, decreto 9.094, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal observarão as seguintes diretrizes nas relações entre si com os usuários de serviço. Presunção de boa-fé. Eu tenho que ter uma lei, enfim, decreto, se tem força de lei ou não tem, depois a gente discute isso, que diga que a instituição entre si, entre elas e o cidadão, tem que presumir boa-fé.
Aí eu chego até um departamento, secretaria, seja lá o que for, para apresentar algo de regularização fundiária. Eu já recebo de pronto, está errado. Eu acabei de chegar. Oi, bom dia. Não, mas está errado. Você mediu no lugar errado. Não, ok, calma. Guarda as facas. Vamos conversar. E assim a gente começa a construir um diálogo. Por quê? A presunção é de má fé. Quando nós, Renato, adentramos algumas secretarias, algumas instituições, os agrimensores são... Olha lá vem ele. Ó. Problema. Esse aí só traz rolo, briga e confusão. Quer dizer, o mundo está ideal, o mundo está tudo certo, e nós que estamos tentando arrumar o mundo, nós somos os fora da lei, os ilegais. Agora, gente, não generalize. Há dentro da nossa classe péssimos profissionais, tá? Mas não vai pegar o péssimo e tratar todo mundo como se fosse péssimo. Eu acho que essa é a comunicação violenta, é o assédio moral que a gente recebe. Mas isso acontece entre instituições de Estado. Isso que é maravilhoso de assistir. A própria instituição não confia nos documentos da outra instituição. Como, a exemplo, né, Renato, o presidente do tribunal, no evento Amigos da REURB, que você me convidou, estivemos lá, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo acha um absurdo que os oficiais de registro de imóveis peçam as atas de posse do prefeito, para poder certificar se aquele documento que foi assinado pelo prefeito. Ora, o prefeito é uma pessoa pública. Notório isso, né? Não, eu quero certidão. Traz a certidão dele lá para saber se ele é prefeito. Ora, se precisa disso, então não precisa de oficial lá na cidade. É porque ele está lá para poder conhecer. Isso eu estou dizendo entre instituições. Imagina conosco, população. Próximo, por favor. Avançando mais, aqui está uma nota de exigência, devolução, chame do que quiser, do CAR. Está sendo assim, pelo menos no estado do Paraná, até esse momento. Indícios de informações parcialmente falsas, enganosas ou omissas na declaração do CAR. Aqui são duas áreas, uma de pequena, a área de 500 hectares, e uma outra menorzinha. É a mesma comunicação. Aí nós somos contratados para fazer o CAR. Aí o nosso contratante recebe essa notificação. Você já viu o demônio entrar numa pessoa? Aí eu, em vez de agrimensor, eu passo a ser padre exorcista. Aí eu tenho que exorcizar o demônio da pessoa. Evandro, como que você coloca informações falsas? Não, coloquei. Não, mas há indícios aqui, ó, e tal, não sei o que lá. Aí vai exorcizar, a gente faz um trabalho de 4 ou 5 horas até que o demônio saia. Próximo slide. Há indícios de informação falsa de uma base de dados dessa. Gente, quem está errado? É quem foi lá e fez esse trabalho aqui, ó. Veja que aqui está bonito, né? Provavelmente aqui tem o dedo de um profissional. E aqui? Mas por quê? Porque quando instauraram o CAR, disseram que se você for pedreiro, padeiro, contador, você pode fazer o CAR. Mas não estava errado, porque o CAR é um cadastro. O CAR ela era para levar o PRA. Era a próxima etapa. E no PRA é que seria exigido o técnico. Mas transportaram o PRA para dentro do CAR, distorceram a ideia inicial. Então nós temos que discutir isso em algum momento. Mas quem está errado? Próximo slide. Muito bem, aqui então voltando lá, né, saber se o órgão respondeu ou não respondeu. Em outra ação próxima, nós entramos com um pedido de obrigação de fazer. Os advogados achou que não era bom entrar com mandado de segurança, que é um pouco mais incisivo e muitas vezes até um remédio doloroso. Aguardou-se o órgão 2 anos para que ele respondesse à anuência.
e ele não respondeu. Então, entrou-se com um pedido de obrigação de fazer. O legal é que eu ia dizer que isso estava tramitando, só que ontem, às 11 horas da manhã, o presidente da associação me ligou e falou assim, saiu a decisão. Saiu a decisão. Agora o órgão tem 120 dias para entregar a anuência. O juiz determinou que ele tenha 120 dias. Vamos esperar mais 4 meses só. Não falta muito. Porém, falta uma anuência que nós não temos, que é do Conselho de Segurança Nacional, que está ligado ao GSI, que está ligado ao Gabinete da Presidência da República. E nós encaminhamos um e-mail ao Conselho de Segurança Nacional, Keidmar está bem sentadinha, para ela não cair ali. E ele responde, quem atende isso é o INCRA. Aí nós dirigimos um e-mail à Superintendência Regional, né? O retorno foi, o INCRA não se envolve em processo de regularização fundiária urbana. Não é parte do INCRA. Então, próximo slide. Aqui é a área que a gente está demonstrando, né? Só para os senhores verem que é um material que está referenciado, não é vozes da cabeça do Evandro, é algo que está ocorrendo. Próximo slide, por favor. Aqui uma outra situação no município de Umuarama, aqui eu apaguei os rostinhos lindos ali dos meus ilustres, porque eu não tenho autorização de falar sobre eles, tá bom? Mas ali está o prefeito municipal e ali está o presidente da Câmara e mais 2 vereadores. Numa reunião, e ele falou, faz a REURB que eu quero entregar esses títulos. E quando ele foi falar com o Ministério Público, conversar, o Ministério Público falou, se você fizer, eu vou prender você. Ele voltou de lá, Evandro, eu não quero mais fazer. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, nós vamos protocolar. Protocolar, o senhor tem que receber o protocolo. Mas, então, a partir disso, o senhor tome as devidas providências. E não tomou as devidas providências até hoje. Então, não há dispositivo para eu cobrar o município de fazer. O protocolo dorme em berço esplêndido. Aí o que nós fizemos? Consultamos, pedimos um pedido de providências ao Ministério Público. Aqui está a resposta. São 17 laudas. Ele responde o seguinte, que é papel do município fazer. Então, veja, o promotor fala uma coisa e escreve outra. Mas, no mundo jurídico, o que não é de fato, não é de direito. O que é de fato não está no mundo real. Ah, mas ele falou. Falar até papagaio fala. Mas o que foi que ele escreveu? Ele escreveu no sentido contrário, cumpra-se as leis. E o município, com aquela fala, até hoje, mesmo o novo administrador, diz que não vai fazer. Próximo slide. E não vai fazer, mas ele mesmo responde ao Ministério Público com uma nota de providências. Ele responde àquela notificação. Próximo slide. Ah, sim. Próximo slide. Você está vendo que está de má qualidade. Não é o meu scanner que estava ruim, não, tá? É que o documento oficial, impresso, enviado para o Ministério Público, faltou tinta. Pense nós apresentarmos um relatório técnico com falhas de impressão em algum órgão, devolve o documento. Tem que estar impecável a peça técnica. E aí é falta de respeito até com o órgão, né? Enviar um documento com pouca tinta. Mas a resposta é, este é o parecer da Diretoria de Planejamento Urbano, porém ciente do problema vindouro que poderá ocorrer, estamos à disposição para aceitação de uma determinação do Ministério Público para a aprovação desse processo que encontra-se protocolado. Análise semântica, o que ele está querendo dizer. Ministério Público, se você mandar, eu faço. É isso que ele está querendo dizer. Mas tem um outro código ali dentro, ele diz, ciente do problema vindouro. Que problema é esse vindouro? Qual é o problema vindouro que vai ter? É a urbanização da área. É a ocupação de fato da área por seres humanos. Então, mas isso aqui está dentro do perímetro urbano da cidade, e tem toda uma história, depois que vocês podem consultar, sobre como isso veio à ocorrência. Ah, são ocupantes irregulares, cometeram o parcelamento de solo ilegal. E poder público, por que você não foi lá, multou, prendeu, mandou embargar?
Como assim o Brasil se tornou um país de irregularidades nós não vimos? Próximo slide. Então, essa imagem ilustra o que nós estamos aqui a debater. Esse é um colega que me disse, ele falou assim, Evandro, parece um jogo de tênis, as instituições são os jogadores, né? Bolinha para cá, bolinha para lá, os técnicos é a bolinha, e a população lá na plateia assistindo o jogo. E você escuta lá, tec, 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 para lá, para cá, para lá. Quando a gente vai parar com esse jogo? De empurra. Empurra. Próximo slide. Aqui, só para relembrar, artigo constitucional, compete ao município fazer o ordenamento territorial urbano. Não é compete ao município e ao Ministério Público, e ao Estado, e à SECT, e ao CFT, não é concorrente, é privativo. Ah, mas eu não quero mexer esse vespeiro, como já ouvi falar. Então não vire prefeito. Só isso. É igual eu, agrimensor. Ah, eu sou agrimensor, viu, Martins? Sou agrimensor, mas eu não vou medir rio não, tá? Porque lá tem cobra. Não tem isso. Você vai medir o rio lá. E aí nós entramos na dimensão material, que é a policy, que é a terceira palavra aí em inglês, que define a política pública de gestão territorial. É uma ação estatal, é uma ação de governo. Seria a mesma coisa, Renato, nós chegamos no posto de saúde e o médico fala, eu não vou atender você não. Mas eu vou recorrer a quem? Quem vai tratar da minha enfermidade, da minha doença? Se não é o médico? Aí eu deixo aqui um gancho para o meu amigo Arimateia, que mais tarde vai nos brindar com essa discussão. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião, isso está na Constituição. Mas a deixa é a seguinte, quais são os imóveis públicos? E aí, uma confusão sobre terras devolutas. Outra palavra que nós temos que entender. À frente, próximo slide. Relembrando, chovendo no molhado, que a REURB são medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais. O Renato ele faz de forma mais didática, coloridinho. Eu só coloquei em letras maiúsculas para ajudar a ler, tá? E que o princípio da sustentabilidade econômica, social e ambiental do ordenamento territorial. Por que eu trago isso? Por quê? Porque há regularizações fundiárias que os órgãos de licenciamento ambiental falam, não, tem que colocar rede de coleta e tratamento de esgoto, mas custa 5 milhões de reais, mas tem que colocar, mas são 14 casas. Posso fazer uma microestação de tratamento de esgoto? Não aceito. Posso fazer fossa séptica? Não aceito. E aí estão os engenheiros ambientais que vão dizer que é o mesmo tratamento de esgoto, do coletivo ou do individual. Você vai ter o mesmo controle ambiental do tratamento do dejeto. Mas aí entra a questão da sustentabilidade econômica, Renato. Então não vai regularizar se não colocar uma estação de tratamento de esgoto que custa 5 milhões de reais. Mas são 20 casas apenas. Não, mas tem que contornar o dano ambiental. E esses 50 anos que está aí para trás, não causou dano ambiental nenhum, não? Não contaminou o meio ambiente, não? Próximo slide. Outra questão, né? Quem são os legitimados a requerer a REURB? Loteadores e incorporadores. Esse aqui é o dedo na ferida, porque o loteador fez um loteamento em 1978, lá na cidade de Umuarama, e transitou entre 78 e 79, e nasceu a lei de parcelamento de solo. Quando ele foi registrar no cartório, ele registrou. 2 anos depois, o órgão ambiental foi lá e multou o loteamento. Por quê? Porque fez de forma irregular. Irregular a partir de quem, cara pálida? A partir de quem? Aí ele falou, não, quero me regularizar, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer estação, rede de esgoto, isso aqui, lá. Ele fez tudo. Desde então, está lá, dormindo, em berço esplêndido, ele paga IPTU até hoje, o incorporador. Ele paga, porque todos os lotes estão no nome dele.
porque o órgão ambiental não deu a autorização de parcelamento de solo, porque houve no momento da transição da lei. Ele poderia requerer a REURB, que é meramente titulatória, porque todas as infraestruturas já estão lá há 40 anos, porque eu nasci em 1978, né? E sem problema nenhum. Não há medidas urbanísticas, não há medidas ambientais a serem feitas. Já está incorporado, está no centro da cidade. É meramente titulatória. Próximo slide. E aí, sobre loteamentos, curiosidade, né? É maravilhoso isso daqui. O estado do Rio Grande do Sul é dono de uma cidade no estado do Paraná. Eu vou repetir, talvez você não pegou a minha frase. O estado do Rio Grande do Sul é dono de uma cidade, de um município no estado do Paraná. Ele tem escritura. Em 1938, ele comprou uma gleba do estado do Paraná. O governador, que não era governador, lembra, ele era presidente, comprou uma área para poder fazer, aliás, duas áreas, a qual ele fez, inclusive, a cidade gaúcha e, do lado, a cidade de Tapira. Tá? São dois municípios. E ele, então, registra, isso lá em Foz do Iguaçu, e depois, um segundo registro na comarca de Guarapuava. Esses são os registros originais, e lá tem uma cidade no lugar. Aí eu pergunto, a REURB é feita por loteadores, por incorporadores? Porque aqui, nesse caso, o incorporador empreendedor foi o estado do Rio Grande do Sul. Quem pode requerer? É o estado do Rio Grande do Sul? Ou é o município? Ou são as pessoas que estão ali? Estamos nessa batalha neste momento. Próximo. Tudo isso, pessoal, apenas para dizer o seguinte, aquela frase que o pessoal fala na internet lá, regularização fundiária urbana, gente, não entra não, jovem. Não entra não sem instrução do profissional. É complexo, é multipartes, é transversal, não é o agrimensor que faz, não é o advogado que faz, tem que reunir um grupo técnico qualificado para isso. Ah, Evandro, então quer dizer que ninguém vai conseguir porque não tem essas pessoas? Não, é o contrário, nós estamos aqui replicando conhecimento. Porque quem vai fazer regulação fundiária na cidade de Manaus são os moradores daqui, é o município daqui, não é o Evandro que vai vir lá do noroeste do Paraná fazer. A gente não vai abraçar o mundo. Então, nós estamos propagando esse conhecimento, aliás, afirmando o seguinte, que esse evento, como eu disse, ele faz parte de uma série de eventos, e nós vamos organizar um livro pragmático, um livro prático de experiências de sucesso e insucessos da regulação fundiária dos eventos desde de Cascavel, Coutinho, passando por Goiânia, passando pelo evento do Tribunal de Justiça no Maranhão, passando por este evento aqui. Vocês estão aqui a presenciar alguns autores desses capítulos, para facilitar o conhecimento que foi indagado ainda ontem. Eu achei, ainda antes de ontem, eu acho que alguém falou mais ou menos assim, eu pensei que era um curso de regulação fundiária. Um curso de regulação fundiária vai de 80 horas a 150 horas ou mais, dependendo da complexidade. Não dá para a gente abordar em tão pouco espaço de tempo. E tem um outro problema. Nós levamos 21 anos para fazer a certificação de 1 milhão de imóveis rurais. Só que nós temos 51 milhões de imóveis para fazer. Quanto tempo nós vamos precisar para regularizar todo o Brasil? Se pegarmos, Coutinho, toda a nossa força de trabalho do Conselho hoje, nós vamos demorar 44 anos. Evandro, eu já vi a palestra sua que você falou 104. E já vi palestra sua que você falou 120. É que de Israel, primeiro-ministro da Rainha Vitória, ele dizia: existem as mentiras deslavadas e a estatística. Isso aqui é estatística. E como eu evoco Ariano Suassuna, não sei se você sabe, mas eu minto. Eu estou mentindo para vocês. O Evandro pode estar completamente errado. Evandro, não é 44 anos, nós conseguimos fazer em 20 anos. Você errou. Daqui 20 anos eu já sou um senhor de terceira idade, né? Próximo slide. Daí, para ajudar, um projeto de lei dando mais prazo para o georreferenciamento. Já tivemos 20 anos de prazo, agora estão pedindo mais prazo. Vai fazer?
Não, se a gente conseguir mais 3 anos de prazo, vocês acreditam que as pessoas vão fazer, que as instituições vão fazer? Não, 20 não foi o suficiente. Hoje eu digo, a área técnica não é o problema, nunca foi, mas agora muito menos. Nós fazemos uma medição na parte da manhã e certificamos na parte da tarde. E precisamos de mais 9 meses para registrar no cartório. Então, precisamos identificar o fenômeno. Próximo. Aqui o problema da devolução do cartório, entrando nesse problema. É uma nota de devolução do meu amigo Genivaldo Freire, brincando em trocadilhos, filho de Paulo Freire, né, como José de Arimateia, filho de Rui Barbosa. Mas Genivaldo Freire, lá de Goiânia, fez um protocolo de georreferenciamento e o cartório deu uma nota de devolução para ele. É interessante que na nota de devolução, ele diz que fez uma comparação, uma reconstrução do polígono efetuado por essa serventia. Olha, a serventia fez uma análise do polígono. A análise constitui no seguinte, próximo slide. Ele baixou o KML os técnicos vão entender o que eu estou falando. Baixou o KML da plataforma CIGEF e abriu no Google. E aí a área deu diferente. A área da certificação é uma e a área do Google é outra. E ele colocou na nota de devolução, isso aqui é o print da nota de devolução, ele printou, não fui eu que coloquei esse print. Ele printa, e tem mais outras aberrações no meio, e manda de volta para o profissional. Olha, não posso registrar porque eu fiz uma análise do seu trabalho, né, e está errado. Ele me liga, Genivaldo Freire me liga, possuído pelo demônio, né? Calma, meu amigo, calma, eu preciso entender o seu problema. Entendi o problema, falei, ótimo, agora você vai fazer o seguinte, você vai marcar uma reunião com o oficial amanhã, educadamente, toma um calmante para você ir lá, você está muito nervoso. Educadamente, diga a ele, olha, explica a situação, a circunstância, e se escalar, né, houver uma escalada, em determinado momento você diz, olha, isso é exercício ilegal da profissão. Não foi o oficial que fez, foi algum funcionário que fez. Mas ele não é habilitado para analisar um trabalho nosso, tem que ser outro profissional, ou o nosso conselho tem que fazer isso. Então, dada essa conversa, ela ocorreu às 11 da manhã, quando foi às 2 da tarde, o GEL estava registrado. Próximo. Indo agora para a conclusão, nós temos um problema histórico, é que nós somos uns profissionais que nasceu com o Egito Antigo. Havia um sacerdote real que fazia as medições para o faraó. Essa palavra foi depois melhorada e se chamou agrimensores, mas à época significava o homem com a corda na mão. Está ali a representação na tumba de Mena, ao centro você vê alguém que tem uma corda enrolada aos ombros. Esse era o funcionário real. Ele ia lá, media a área e falava, a área é essa. Aí eu faço aquela brincadeira. Você acha que ele ia no cartório registrar, passar pelo CIGEF, algo assim, não? Ou o que ele apresentou ali estava apresentado? Porque ele era um sacerdote. Acima dele só o faraó. E sabe quem era o faraó nessa época? Deus. Então, acima do sacerdote, só Deus. Então, nós temos um pouco disso ainda nos dias de hoje. A gente vai lá, faz a medição e pensamos que nós resolvemos o problema. Não, tudo isso foi revisto e compartilhado para revisão e controle dos dados. Então, precisamos entender isso também, cortando, como diz meu amigo, na própria carne. Próximo slide. Então, o que a REURB não é. Próximo slide. Estou falando de regulação fundiária urbana. Entendi que o nosso contexto aqui no Amazonas é rural, mas em algum momento vocês vão ter que falar sobre o urbano. Eu já estou dando esses alertas. O Sul só fala em urbano. Nós não temos problemas fundiários, grandes problemas fundiários rural. Vocês têm. REURB não é isso. O que é isso, Evandro? Regularização de favelas. O dispositivo é o seguinte, é favela? É REURB. Ah, não é favela? Então não é REURB.
Essa é a nossa grande batalha. E essa página é da Associação de Registradores do Paraná. Próximo slide. Isso não é REURB. Não vai regularizar isso aqui. Isso é remoção e reassentamento urbano. Dar dignidade às pessoas. Mas existem algumas situações que é possível fazer a regularização. Desde que um engenheiro civil ateste que nunca isso aqui vai cair e matar uma pessoa. Mas ninguém faz esse atestado. Por quê? Porque vai cair e vai matar. Né? E outra, não tem qualidade de vida num lugar desse. Remoção de pessoas sobre linhas de transmissão, estradas de ferro, beira de rodovia, tudo isso temos que readequar. Próximo slide. E aí nós temos que fazer um inventário da questão jurídica, e nós temos aí no Brasil 26 formas de títulos de propriedade. Isso também quem diz é uma pesquisadora, não sou eu, tá? Tá ali a fonte de que ela fez essa pesquisa. E o camarada tem esse documento na mão e fala, não, eu tenho minha escritura. O popular é a escritura. Ninguém sabe o que é matrícula. Ninguém sabe. Próximo slide. Já falei sobre isso, a REURB, só para reforçar, é uma aquisição originária, e aqui, para tocar o dedinho na ferida, as parcelas urbanas feitas antes de 1979, nós temos a previsão legal de ser pragmáticos. Ontem pergunto isso a Cellington, deveríamos entregar diretamente o pedido ao registro de imóveis. Isso não ocorre. E daí nós vamos entrar num sistema burocrático, lento, moroso, e que a lei previu essa praticidade. Próximo slide. Então, encaminhando para o final, senhores, eu gostaria de deixar aqui um pedido, que na internet a Terra é plana. Na geografia, a Terra é redonda, mas na geodésia nem é plana e nem é redonda. É um geóide. Não peça para mim explicar o que é o geóide, que eu precisaria ficar 4 horas aqui explicando para você. Então, nós trabalhamos com um objeto disforme, não um objeto conforme. E aí cai na questão do erro. E nós trabalhamos efetivamente com algo que nós chamamos de agrimensura, que é uma ciência que tem um objeto de preocupação, que é a parcela. Parcela ocupada, parcela legal, que nós chamamos de agrimensura legal. Mas foi conhecido como topografia, que é a prática de medir. Topografia é prática, agrimensura é processo. O meu pedido é o seguinte: não nos chame de topógrafo, é um título ofensivo. Tem colegas nossos que dizem, eu sou topógrafo com orgulho. Não, você é agrimensor. Você é responsável pelas peças técnicas que você produz. Você é responsável pelo levantamento da cadeia dominial. É você que titula, é você que dá valor legal e técnico. O cartório vai qualificar. Não é ele que vai descobrir qual é a cadeia dominial, não é ele que vai resolver os problemas documentais, é você que vai fazer. Mas, Evandro, então aí eu tenho que dobrar meus honorários. Você vai cobrar o dobro, você vai cobrar o triplo. Você não vai lá cobrar só para medir a área. Para medir a área, você mede no Google. Você já sabe a área. Tem uma variação pequenininha. Próximo. Isso aqui me persegue desde da minha primeira palestra. Durante 150 anos, nós varremos a sujeira para debaixo do tapete. Está na hora de levantar e começar a tirar a sujeira daí. Mas muitos têm outra prática, que é o que já aconteceu, uma brincadeira no passado com os idosos do INSS. Fizeram uma pesquisa e descobriram que demorava muito para conseguir aposentadoria, e o relato é que os idosos estavam morrendo em pé na fila. E aí o administrador público tomou uma decisão, comprou cadeiras. Então, parar com isso, ou, próximo slide, pode apertar, ou comprar um tapete maior e encobrir tudo isso. Tem aí as empresas que vendem tapete. Próximo slide. Então, para finalizar, gente, eu quero pedir
uma proposta colaborativa para a regularização através da gestão social. O que é gestão social, Evandro? Precisaremos também de uma aula completa sobre isso. Mas isto aqui é gestão social. Quando instituições escutam a população, quando a população fala e é ouvida. Mesmo que autoridades que não estão aqui nesse momento, mesmo que daqui a pouco você vai fazer o seu comentário, a sua contribuição, ele vai ouvir. E quando as instituições e os representantes dela ouvem, a gente pratica a gestão social. Vamos brincar de algo novo? Porque, próximo slide, a gente já brincou até agora, dessa brincadeira, foi legal. Cabo de guerra, puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá. Mas vamos brincar de algo novo? Próximo slide. Próximo. Essa é a teoria, eu não vou deixar só para vocês, tá? Nós precisamos de efetiva comunicação entre instituições, Conselhos de Segurança Nacional, quando tem que ser acionado? SPU, INCRA, ANOREG, IRIB, conselhos de classe como CFT, CFTA, CONFIA e OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, Corregedoria de Justiça, precisam conversar, precisamos nos entender. E para, então, a gente começar a entender o clamor social. Próximo slide. Então, eu proponho que nós passemos a brincar de construir juntos. Vamos mudar de brincadeira, vamos juntos construir algo. Próximo slide. E assim a gente vai se divertindo, construindo, né? Próximo. E se divertindo no processo. Só que não está sendo um processo alegre, não está sendo legal. Vamos mudar isso juntos. Vamos transformar esse processo num processo leve. Tá bem? Próximo. Então, esses são os ciclos das organizações e a gestão territorial com políticas públicas. Eu espero ter contribuído para elucidar o que são esses problemas que travam a regularização fundiária. Meu muito obrigado. Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Sistema CFT, CRTs. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida.